A IA fiscalizando o tempo inteiro, né? E É, talvez esse seja um mote, já um gancho para a gente pegar, porque quando a gente fala em inteligência artificial, eu queria entender um pouco qual a ideia das pessoas. Quando a gente fala em inteligência artificial, o que que o povo entende, né? Coloca aí no... Ó, a Dini está em trânsito. Coloquem no chat aí o que que vocês entendem por inteligência artificial, né? Porque, na verdade, a inteligência artificial ela está muito mais emaranhada na nossa vida do dia a dia do que a gente supõe, né? Ela ficou mais modinha agora, porque apareceu o chat GPT, e aí começou essa coisa de é perigoso, não é perigoso, evolui muito a rápido, blá blá blá. moedinha não. E aí, Gê, me conta, me conta. É, o que eu percebo, a minha percepção, Anny, é que tá todo mundo amando a IA. Uhum. Tá todo mundo adorando, né? É a tal da Alexa, é a IoT, que é a internet das coisas, né? Eu acho que essa história toda da IA, ela começou há alguns anos atrás. Ups, bati na mesa. Alguns anos atrás, discretamente, né, com a internet das coisas, que daí começou a entrar, veio do celular, veio para os telefones, né, do telefone Uhum. da Apple, depois vieram as cópias aí, e passou daí, né, o pessoal a transportar a IA no seu pulso também, né, vendo ali os passos, batimento cardíaco, recebendo mensagem no WhatsApp, e chega em casa, fala com a Alexa para ligar o som, para ligar as luzes, e a Smart TV fazendo tudo, aí você pega o celular, você faz uma pesquisa, aí depois, a próxima vez que você vai fazer pesquisa, o resultado já aparece antes de você pesquisar, diz, olha só, era bem o que eu estava procurando. Então, eu sinto, assim, que a impressão, no geral, das pessoas comuns que não são constipatórias como nós, elas estão amando a IA. Estão amando a IA porque ela é realmente uma mão na roda no dia a dia. E nós temos que admitir que, no lado positivo, realmente deve ser, né? Essa é a minha percepção. Então, pois é. E aí eu fico pensando assim, né? Por que que a gente se submete a isso? Por que que a gente aceita isso e abraça isso com tanta facilidade, eu diria, né? Porque é vendido com uma grande Aí é que facilidade, tá. tá? E aí aquela coisa, você vai aliviar, vai, né? A gente não precisa mais perder tempo com aquelas atividades chatas, repetitivas, né? A IA faz tudo sozinha. Só que não era chamado de IA, né? Então, assim, surge o smartphone. Ninguém se deu conta que esse esperto desse telefone, estava deixando o telefone mais esperto que a gente mesmo, né? Quem nunca? Quem nunca teve aquele telefone que está lá quieto em cima da mesa, viradinho, assim, aí a gente está conversando com alguém e daqui a pouco aquela voz da mulher do Google se mete, fazendo uma pesquisa não solicitada, né? E aí a gente pega Ouvindo assim, pô, tudo. esse negócio tá ouvindo tudo, mas esse negócio estava desligado. Tu que pensa que estava desligado, querido? É. Querida, eu vou te explicar. A gente bota no botãozinho de desliga e ela ignora solenemente essa parte, tá? Não desliga. Ou a Siri, né? A Siri, que é outra metida. Nossa senhora, como se mete essa mulher? A minha tá desativada. E praticamente todos os dias eu recebo uma notificação assim: você não quer ativar a Siri? Você não quer ativar a Siri? Não, obrigada, não, obrigada. Eu tenho verdadeira noia com coisas que funcionam sozinhas, com coisas que Acabamos de tomam falar nisso. decisões por mim, né? Então eu sou assim, eu sou ogra, sou bem old school, não quero saber dessas coisas. Dois, Oi. né? E a pessoa gosta também de deixar pouco rastro na internet, o que é quase Olha impossível o meu hoje. relógio. Olha o meu Bem relógio. analógico. Olha... Melhor que o meu. né? Então, assim, primeira coisa, a inteligência artificial não é nova. A inteligência artificial, ela está há muito tempo lá naquela operadora, naquela resposta automática do aplicativo do banco, que a gente conversa e ele responde e nos dá aquelas respostas mais fáceis. Está lá naquela interface com a loja, no Reclame Aqui, do não sei o que mais, que a gente fica tentando falar com alguém e ele está dando resposta. Robozinho, né? É robozinho. E a gente acha que é normal, não, é programação. Não, isso já é inteligência artificial e já existe há muito tempo, né? Só que a gente não se dava conta disso porque ficava como parte do software, né? Do aplicativo, do não sei o que, a gente nem se dava conta disso. O G falou da Smart TV, né? Não sei se vocês lembram,
claro, quem é bem conspiratório como a gente deve ter visto, que foi um semi-escândalo que ficou meio contido quando veio a público a história que as TVs Sony, todas elas tinham um software que era usado para monitoramento do ambiente. Então a Eu tua lembro TV disso. te espiona, e obviamente não é só a Sony, ela te espiona, ela grava o áudio, ela transmite o áudio do ambiente e ela transmite a imagem do ambiente. E aí você bem felizinho com a TV no quarto, no conforto do quarto e a TV te filmando. Olha só que delícia. Quem será que está vendo o que se passa na intimidade do teu quarto, né? E aquela coisa, a gente desliga a TV, ela fica com a luzinha vermelhinha ligada, ela nunca desliga, né? É. E a Mary está aqui lembrando das Smart Cities. Nessa história de muita coisa ficando smart, o que que sobra para nós? Ficamos dumb, né? Ficamos totalmente idiotas. Basicamente isso. É isso? Anny, eu acho que bem como tu falou e colocou muito bem, isso já começou há bastante tempo, só que lá atrás, até um certo tempo, eu acho que até pouco antes de começar a internet das coisas, ainda eram supercomputadores convencionais, que trabalhavam com chips, né, com tudo que o computador trabalha. Eu não sou técnico em informática para poder dizer se é com chip, se é com transistor, é com válvula, mas eu sei que com válvula não é. E... Só que de algum tempo para cá, de alguns poucos anos para cá, isso passou a ser os computadores quânticos. E aí é que o negócio começou a virar exponencialmente até se transformar nisso que chegou aqui agora. Tá? Então, os computadores quânticos, eles entraram, eu acho que, eu não sei dizer se foi por 2015, antes, assim, mais publicamente, ou 2018, né, alguma coisa assim. Mas os computadores quânticos, quando eles começaram, eles tinham uma capacidade X, né? A capacidade do computador quântico, ela é medida em qubits, enquanto os computadores convencionais é em kbytes, megabytes, terabytes, nos computadores quânticos é qubits. Né? Então, teve uma reportagem, inclusive, que saiu que mais ou menos há 1 ano e meio atrás, eu estou anotado aqui, eu acho que foi lá por 2022, 2021, um dos mais potentes computadores quânticos que tinha era um chinês chamado Zhu Chongji-2, que ele tinha 66 qubits, 66, 66. Tá? E isso é muita capacidade de processamento, mas muita capacidade de processamento. Aí, naquela época, os especialistas diziam isso numa matéria que eu li, né? A matéria foi do Olhar Digital. Ela dizia que o dia que os computadores quânticos chegarem a 300 qubits, né, ele seria capaz de fazer cálculos suficientes equivalentes ao número de átomos que existe no universo. Meu Deus. Então veja, nós estamos falando que existia então um computador de 66 qubits, e daí então os especialistas falavam na época que um de 300 qubits, quando chegasse essa tecnologia que ainda não existia, seria capaz de fazer cálculos absurdos como esses. Aí o que aconteceu 1 ano e meio depois, que foi tipo final do ano passado, nós já temos computadores da IBM, um chamado Osprey, de 433 qubits. Tá? A gente então pulou daqueles 66 lá de trás para 1 ano e meio depois 433, coisa que não tinha nem possibilidade lá atrás. E ainda no final do ano passado, segundo essa matéria que eu li da Olhar Digital, essa matéria ela está... Eu escrevi um artigo recentemente ali no blog, Anny, sobre a IA, né? Quem tem medo da IA é o nome, é um dos mais recentes. E lá está justamente essa história aí. Então, no final do ano passado, a IBM já estava anunciando um outro computador agora para 2024, com capacidade de 1.121 qubits. E também tem uma outra empresa chamada Atom Computing, que anunciou também agora para 2024 um computador quântico com capacidade de 1.180 qubits. Ou
1121, 1180 eles são equivalentes. Sim. Então, o que está por trás dessa IA que está cercando tudo hoje? É isso aí. Antigamente, quando começou a internet das coisas, que ainda o negócio ainda estava engatinhando, a capacidade de processamento de informações ainda era muito pequena para poder Muito absorver pequeno. tudo, né, o que existe e o que rola online. Com esses computadores aí e nas mãos de quem está por trás, né, dos sistemas online, da internet, da Microsoft, da Apple, da Amazon, de todas essas empresas, eles é que estão usando esses recursos, e é isso que faz com que essa IA seja o que ela é hoje, né? São esses computadores. Então, realmente é por isso eles têm capacidade, segundo essa capacidade, essa comparação que os especialistas fizeram, eles têm capacidade de calcular o equivalente a 3 universos, então, né? Se com 300 já daria para um universo, com 1.200 dá para 3 universos. Então é isso que está por trás da IA hoje. Eles são capazes de absorver a informação, armazenar, processar e responder em tempo absurdamente rápido, absolutamente tudo o que entra pela internet. Tudo, absolutamente. E aí a capacidade de vigilância só cresce. Eu fico pensando, computadores com essa capacidade É aí que nós vamos chegar. são capazes de rodar a simulação em que a gente vive, né? Eu acho que essa capacidade ainda não, mas eu acho que é por aí. Em algum momento. Né? Mas se pensar o crescimento de metaverso e Apple, os Apple e sei lá o que, o iPod, os óculos malucos, aquele que o pessoal está usando, né, de realidade aumentada, Tem. né? iPod? Não, o iPod era de som. O Não lembro iPad o do nome dele. som, é o i alguma coisa aí, né? É. iWatch não, enfim, iGlass. Não sei exatamente o nome do negócio, mas foi lançado há pouco Também e não lembro, também não lembro. já tá virando febrezinha, né? É. E o problema, gente, é que Para esse confinar as Apple pessoas. Pro. Obrigada, Mary. A Mary tá nos salvando hoje. A Mary tá aqui, ó. A Mary já nos deu Apple Pro e Apple Vision. Ah, a Apple Vision. Apple Vision. Tá, ainda bem que a gente tem uma audiência muito gabaritada que nos ajuda quando a gente esquece o nome das coisas. Equipe técnica. Isso, o feedback. Claro que e aí, eu botei aqui assim, o que esperar daqui para frente, né? E talvez o mais assustador dessa coisa toda da inteligência artificial é a velocidade geométrica de progressão disso. A um ponto em que talvez esse é o ponto. comece a ficar difícil a gente diferenciar o que é realidade, vou botar realidade entre aspas, porque a gente vive uma coisa que a gente chama de realidade, mas não necessariamente é, e essa simulação criada por essa inteligência artificial, né, da forma como ela está sendo lançada e evoluindo, né, porque a gente está vendo um franco processo de evolução, né? E plenamente aceita, né? Plenamente aceita. Tudo é aceito, né? Nossa sociedade é muito pateta. Estou dizendo, quando os equipamentos ficam smart, as pessoas ficam dumb, né? São os dois pontos da balança, né? Então, uma coisa muito objetiva, assim. Eu era uma pessoa que eu lembrava o número de todo mundo. Eu sabia o número de telefone de todo mundo, né? As pessoas me davam o número de telefone, eu não esquecia mais. Eu sabia o número de todos os meus documentos, sabia o número de documentos dos meus filhos, sabia tudo, né? Hoje eu mal lembro do meu número de telefone, porque a memória não é mais minha. A memória está no meu smartphone, né? O meu telefone ficou esperto. Eu fiquei burra. Não lembro mais. Então, e a vantagem que nos apresentaram assim, a gente não precisa mais ocupar espaço no nosso cérebro, gastar energia com esses dados irrelevantes que estão no celular. Aí acaba a bateria do celular e a gente não consegue mais lembrar o telefone de ninguém, né? Aí tem tipo número de emergência, meu Deus, algum número tem que sair daqui. Esse é um fenômeno moderno, né? Exato. E a gente ainda teve pelo menos a experiência de ter usado os nossos recursos humanos, mas essa geração que está vindo agora não teve isso, não desenvolveu isso. E a gente já comentou outro dia que a gente está pela primeira vez tendo uma geração que tem o índice de QI inferior a dos seus pais. Sim. Então, quando a gente fala que as pessoas estão ficando burras, estão ficando dumb, estão ficando, isso é comprovado, medido e é um fato.
Não é uma teoria da conspiração. E o uso dessas tecnologias, a disponibilidade dessas tecnologias imersivas, só acentua essa diferença. Tá? Principalmente esse Apple Vision, né? Uhum. É isso aí. Anny, eu queria apresentar aquela imagem que a gente estava brigando para conseguir botar na tela. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Para mostrar uma coisa que era em que ponto que estava. Ó, isso aí. Eu vou explicar já já o que é essa imagem. Isso aí é um trabalho publicado em 2018, tá? Portanto, isso tem 6 anos, 5, 6 anos. E era justamente, eles estavam tentando fazer com que o computador lesse o pensamento, ou lesse aquilo que estava na cabeça da pessoa, transformasse os códigos, decodificasse em linguagem de computador, né, o 01011010, e transformasse isso em uma imagem para conseguir mostrar que é possível a máquina ler o pensamento. Por quê? Porque o nosso pensamento, né, como vocês bem sabem aí, quase eu acho que todo mundo que nos escuta já está até careca de saber, o nosso pensamento, eles são matéria. Eles são emissões de ondas eletromagnéticas. Então, elas podem ser captadas, podem ser lidas, é por isso que existe telepatia, por isso que existe, né, um monte de coisa aí que a gente extrapola com a nossa mente. Então, isso aí em 2018 já foi possível fazer. Está mostrando aí na tela. Então, a pessoa viu a imagem de uma onça, né, um decodificador ali captou aquilo lá, levou para o computador, que fez toda a transformação dos dados para a linguagem do computador, e daí apresentou aquela imagem que aparece embaixo ali. Pode subir, por favor? Olha o que o computador apresentou a partir do que a pessoa estava vendo. O computador não tinha nenhuma imagem alimentada, né, fora a visão da pessoa. Então, a gente está falando de 2018. Pela progressão que está essa computação, não só gráfica, como a inteligência artificial, eu não pesquisei também nada mais recente do que isso aí hoje para vir aqui, não deu muito tempo da gente se preparar para ver como é que está hoje, mas eu tenho certeza absoluta que já evoluiu bastante. Com Então, certeza. para ver a que ponto que está chegando essa inteligência artificial que está ao redor de nós, né? Com certeza. Esse tempo eu estava vendo, o Aleph, isso era para ser uma onça. Pensa, Aleph, que basicamente o que esse programa fez foi ler pensamentos. Ele conseguiu decodificar uma imagem vista sem qualquer tipo de referência e a partir da imagem projetada na memória da pessoa, o Somente com os computador conseguiu, eletrodos na cabeça da pessoa. ele conseguiu reconstruir essa imagem, tá? Esse experimento eu vi, eu sei um pouquinho desse teste aí que foi feito. Então eles entravam dentro de uma câmera, eu não lembro se era ressonância magnética, que eles ficavam, onde eram projetadas as imagens e tinha esse mapeamento das áreas cerebrais. Então, os eletrodos eram direcionados para a área do córtex visual, tá? Para captar as informações, a atividade que acontecia naquela região. Imagina se eles estão mapeando atividade cerebral, tá? E eles treinaram o software para funcionar a partir daquelas imagens que eram dadas, tá? A hora tá dando uma ovelha. Para mim parece mais um urso, mas tudo bem. Deixa eu reduzir a imagem para aparecer as duas aqui, tá? Na mesma foto, né? Mas entre assim, isso foi a imagem que a pessoa viu e que gerou um impulso de atividade cerebral, né? Atividade elétrica no cérebro que foi transformada em linguagem de máquina, tá? E a linguagem de máquina depois faz o caminho inverso e gera a imagem de acordo com a interpretação dela. E essas imagens que foram projetadas, tá? E foi... Então, aqui está a imagem, aqui está o que a IA identifica, o que o software identifica. Isso foi feito, esse treinamento da imagem, e o passo seguinte foi as pessoas imaginarem coisas sem uma imagem de referência.